Invocando a proteção de Deus, declaro aberta nossa sessão ordinária da manhã desta quarta-feira, 12 de setembro de 2018, com a palavra a secretária-geral, Glória Carrati, para a leitura da ata. Reunião ordinária do dia 11 de setembro de 2018. No dia 11 de setembro do ano de 2018, às 9h08, realizou-se reunião ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, em sua sede própria, na rua Padre Agostinho Cabaleiro Martins, 850, São Raimundo, nesta capital, estado do Amazonas. Presidida pelo vereador Ilke Barreto, do PHS, e eventualmente pelo vereador Reiso Castelo Branco, do PTB. Olace Fernandes, do POD, secretariada pela vereadora Glória Carrati, do PRP. Presente ainda os vereadores Everton Vanderlei, Luiz Felipe de Souza, Marcel Alexandre, Samuel da Costa Monteiro, Jaqueline Coelho Pinheiro, Roberto Sabino, Rosinaldo Ferreira da Silva, do PHS. Rosivaldo Oliveira Cordovil, Mauro Teixeira, do POD, Cláudio Proença, do Edson Bente, Fred William Mota, Joana Dark, do PR, Everton Assis, Robson da Silva Teixeira, do DEM, Marcelo Augusto Correia, Carlos Renê, do PSB, Luiz Irã Nicolau, do PSD, Dallas Vanderlei, do MDB, Marco Antônio e Daniel Vasconcelos, do PMN, Joelson Silva, Terezinha Ruiz, Plínio Valério, Elias Emanuel, do PSDB, André Luiz, Gilvandro Mota, do PTC, Davi Valente Reis, François Vieira, do PV, Álvaro Campelo, do PP, Cícero Custódio, do PT, João Luiz, do PRB, Isaac Tayá, do PSDC, Gilberto Borges, do PDT, Jaildo de Oliveira, do PCdoB, Elisandra Amorim Bessa, do SD, licenciados vereadores Diego Afonso, do PDT, William Alexandre Abel, do PMN, e Gedeão Amorim, do PMDB, na forma do artigo 54, inciso 3º da LOMAN. Justificada a ausência do vereador Gilmar de Oliveira Nascimento, do PSD, conforme memorando 085/2018, senhor presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, na manhã desta quarta-feira, o plenário Adriano Jorge irá debater um tema preocupante, um tema realmente que é uma triste realidade, que é conscientizar e prevenir o suicídio, o lançamento da campanha Setembro Amarelo, de iniciativa do nosso amigo vereador Lissandro Bessa, onde, na oportunidade, já o convido, vereador Bessa, para compor a mesa. De igual modo, quero, neste momento, convidar a sua senhoria, a doutora Luziane Vitoriano, psicóloga do Centro de Valorização da Vida. Bem-vinda a esta casa. Neste momento, também, a sua senhoria, a senhora Efetimia Aidos, representando a Sensa. Bem-vinda à casa, tá? Bem-vinda mesmo, fique à vontade. Aqui, por favor. Aqui, ó. Peço que o vereador Wallace Oliveira assuma os trabalhos. Após a tribuna popular, nós vamos ter os pequenos expedientes, não vamos ter ordem do dia, em função que o nosso regimento impede a realização da pauta. Mas é um tema importante, o tema que o vereador Bessa traz a esta casa, é um tema de reflexão. Vamos levar essas informações ao vivo pela TV Câmara, e eu acredito que a Câmara também, além de ter essa campanha, faz na prática, e quero, vereador Bessa, que a Câmara possa ter o Setembro Amarelo como dentro das atividades do nosso parlamento. Presidente Wallace Oliveira, que vai assumir os trabalhos na manhã desta quarta-feira. Dando início a esta sessão, a esta tribuna popular, ouviremos Sua Excelência, proponente desta tribuna, vereador Elisandro Bessa.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, internautas que estão nos acompanhando através do Facebook, os convidados que vieram participar dessa importante tribuna popular, a senhora Efitimia, a senhora Luziane, todos os amigos envolvidos nessa luta diária que é salvar vidas. O tema da nossa tribuna popular, ele é considerado um problema de saúde pública, vereador Raulzinho. 32 brasileiros morrem por dia. Todos os dias são 32 vidas que se vão. E nós, algumas guerreiras, e eu nesta casa, com a ajuda de alguns vereadores, estamos lutando, senhores vereadores, há mais de um ano e 8 meses precisamente, para que nós possamos dar uma oportunidade a essas pessoas de viver. Manaus ainda não possui o seu CVV. O estado do Amazonas não tem o seu CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Assisti e vi durante o início do mês, que é o mês considerado a prevenção ao suicídio mundial, setembro, o mês de setembro, considerado, faz alusão à cor amarela, que você tem que falar, que você tem que conversar. Mas a pessoa que está com um problema não pode conversar com qualquer um, vereador Joelso. Ela tem que conversar com profissionais que foram preparados, que se prepararam para isso. Muitas pessoas falam, eu tenho um exemplo, falaram antes de cometer o suicídio, mas falaram com uma pessoa despreparada. E é por isso que nós estamos gritando e falando e reclamando mesmo. Já passou da hora da nossa cidade, do nosso estado, ter um CVV. Eu já estive pessoalmente no governo do estado, logo no início dessa gestão nova, vereador Raulzinho. Houve um interesse, houve aquela arrumação, vereador João Luiz, mas até agora nada. Temos que criticar a prefeitura também. Até agora nada do CVV. Não é um espaço luxuoso, não é um espaço no Vieira Alves, não é um espaço na estrada da Ponta Negra. Sabe quem vai operar isso, quem vai trabalhar nisso? São voluntárias. Essas jovens, lindas senhoras que estão aqui, senhoritas, querem ajudar e não tem como. Essa tribuna popular é para falar, mas para falar a verdade. E aqui não é o vereador Bessa, é a Câmara Municipal de Manaus. Quando se aprova uma lei, foi vereadores dessa legislatura. E aqui eu quero fazer justiça a todos os vereadores, todos aqui abraçam a causa. Parabenizar o vereador Plínio, que incluiu o tema suicídio para ser debatido,
e falado nas escolas municipais com tema transversal. Já o ano passado se sensibilizou e nós todos aprovamos aqui, vereador Raulzinho, parabéns a esta casa. Divulguei amplamente isso no meio e dentro da categoria dos psicólogos. É um avanço que nós tivemos, foi um avanço que nós tivemos. Mas falta mais, nós precisamos. Vereador Raul, esse tema, ele não escolhe classe social, o suicídio não escolhe classe social, ele não escolhe, vereador Joelso, nível intelectual, ele não escolhe idade. Só que nós não podemos fechar os olhos, nós temos que ir para a ação, sair. Nós, vereadores, somos do parlamento, de parlar, de falar, mas as autoridades têm que arregaçar as mangas para tentar salvar o máximo de vidas possíveis. A cada 45 minutos, uma pessoa comete o suicídio. E, pasmem, 90% delas, se falarem com um profissional qualificado, voltam atrás. Portanto, nós sabemos que a Prefeitura de Manaus faz um trabalho, através dos CAPS, muito interessante. A atenção é constante. Esse acolhimento dessas pessoas funciona, mas não é o suficiente. Nós podemos fazer mais. O poder público pode fazer mais, Raulzinho. A estrutura é mínima. Não vai se pagar funcionário. Não se pagará funcionário, Plínio. Elas estão disponíveis e funciona assim no mundo todo, vereador Raul. Tem números comprovando que onde se implantou o CVV, se diminuiu drasticamente esse tipo de ação do ser humano. Como eu falei aqui, não escolhe nível social, classe social, não escolhe nível intelectual, não escolhe idade. É devastador. Todo mundo, todos nós, no ciclo de parentesco, já tivemos problemas com alguém que quis ou tentou cometer o suicídio. Da autoridade máxima do país até o povo humilde da periferia. Nós temos um problema sério no Estado. E aqui, bem sabe o nosso futuro senador, Plínio, há um índice muito alto de suicídio nos povos indígenas. Altíssimo. Eu não escuto o vereador Plínio, ninguém falar nada sobre isso. Eu não escuto ninguém, nem um texto na rede social, nenhuma linha escrita em uma mensagem. Fala disso, vereador Raulzinho. Pertence os governadores, pertence os senadores, pertence os deputados federais. Será que o povo vive só de asfalto? Será que o povo vive só de meio fio? Não. Enquanto esse humilde vereador estiver aqui, nós lutaremos para salvar vidas. Todo mundo está preocupado com guerras, mata mais do que algumas guerras. Todo mundo está preocupado com os imigrantes, nós temos que nos preocupar com os imigrantes, mas nós temos problemas sérios aqui, vereador Raul. E aqui eu estou criticando o governo federal também.
Porque às vezes as prefeituras não têm essa estrutura, muitas das vezes. Mas a minha fala, eu vou concluir, senhor presidente. Quero, mais uma vez, apelar às autoridades. Não importa de onde venha, mas que, a partir dessa tribuna popular, a partir desse mês, onde falou bem o presidente, nós possamos debater, falar sobre o tema com profissionais qualificados, nós consigamos implantar o centro de valorização da vida em nossa cidade. É um sonho que não está tão distante e não custa muito. E aqui, agradecer a todos os vereadores que aprovaram urgência no projeto de lei que colocamos aqui na casa, que fizemos, que inclui no calendário municipal o mês de setembro, chamado Setembro Amarelo, para se discutir nas escolas, nas UBSs, nas secretarias, na Câmara Municipal de Manaus, na Prefeitura de Manaus. Tirar esse mês de setembro para realmente discutirmos e falarmos sobre o suicídio. Quebrar esse tabu. Por que não falar? E mais grave, vereador Joelso, conversando com uma senhora, fui a uma padaria, ela disse, o senhor é o vereador lá do Setembro Amarelo. Eu digo, nós estamos apoiando uma tribuna popular. Ela disse, olha, lá perto da minha casa, na zona leste da cidade de Manaus, na Cidade de Deus, vereador Joelso, um garoto de 14 anos, acompanhando na internet, uma disputa, onde ele tinha que subir na cadeira, se enforcar, e ele ganhava o prêmio. Ele ganhou o prêmio. Ele morreu. Será que ele não conversou com alguém? Será que ele não conversou dentro de casa? Esse é um problema mais grave ainda, que está acontecendo em nossa cidade, está obscuro, não foi revelado. Esse jovem garoto passou 5 dias em coma no Joãozinho e perdeu a sua vida. Numa brincadeira na internet. E aqui fazer um alerta aos pais, acompanhem os seus filhos. Como eu falei, isso não escolhe classe social, não escolhe idade. Nós precisamos cuidar da vida das pessoas. Todos os temas são importantes, mas custa tão pouco, tão pouquinho, que nós precisamos fazer esse alerta. No mês de setembro, no mês de outubro, no mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Sei que existem profissionais, mais uma vez, dentro da prefeitura que fazem isso, que têm atenção, mas nós precisamos ampliar. E aqui não é uma crítica a quem trabalha efetivamente dentro da prefeitura. Me peguem como um braço, mais um braço para ajudar. Me peguem com mais uma força para a gente conseguir ampliar esse atendimento. Vereador João Luiz, porque às vezes você critica, você fala, as pessoas acham que você está criticando, não. Nós temos que fazer críticas construtivas. E já passou da hora da implantação do CVV no nosso estado, ou por parte do governo do estado. E aqui, eu estava conversando com ele, nós temos um candidato aqui a vice-governador nesse parlamento, vereador Chico. Se Vossa Excelência chegar, vereador Chico, ao governo do estado, como autoridade do lado do governador, dê uma atenção especial para isso. Vereador Plínio, se Vossa Excelência chegar ao Senado, dê uma atenção especial para isso. Aos vereadores que estão aqui, que serão deputados estaduais, dê uma atenção especial para isso.
os que serão deputados federais, vereador Marcelo, dê uma atenção especial para isso. Vereador Marcelo Alexandre, dê uma atenção especial para isso. As famílias estão pedindo, estão clamando. Tenho dito, senhor presidente. Dando prosseguimento à nossa tribuna popular nesta manhã de quarta-feira, com um tema de extrema relevância, que trata sobre a prevenção de suicídio, queremos convidar, em primeiro lugar, gostaríamos de registrar a presença da doutora Luciana, coordenadora de saúde mental, e também da senhora Carla Montes, representando a Faculdade Boas Novas, que se encontram aqui prestigiando essa tribuna de extrema relevância. Sejam muito bem-vindas. A Câmara Municipal de Manaus, através da mesa diretora, eles agradecem a presença. Ouviremos agora a doutora Luziane Vitoriano, psicóloga do Centro de Valorização da Vida, CVV. Senhor presidente Wallace Oliveira, senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores vereadores e todos os outros seres humanos que estão aqui presentes nesta tribuna em prol da prevenção do suicídio. Nós agradecemos, nós do Núcleo de Apoio à Vida Manaus, ONG mantenedora do Centro de Valorização da Vida, nós agradecemos por esta oportunidade de podermos falar abertamente sobre o assunto, sobre o suicídio. Assunto esse que provoca em cada um de nós sensações de mal-estar, provoca angústias. E essas provocações que elas permeiam historicamente, porque falar sobre morte, falar sobre suicídio, vai de encontro às questões de crenças pessoais, de formações sociais e de quem nós nos construímos através do tempo. Então, nós agradecemos por falar abertamente, mas será uma fala responsável, porque durante todo esse mês de setembro, e muito antes disso, nós temos ouvido que, por que falar abertamente sobre suicídio? Nós não vamos incentivar as pessoas a cometer suicídio? E nós pontuamos e desmistificamos esse fato. Sim, falar sobre suicídio é necessário. Falar sobre suicídio quebra o principal tabu que existe e impede que as pessoas sejam salvas delas mesmas, que é a prevenção, que é falar com responsabilidade. Então, eu represento aqui, como psicóloga, como voluntária, colaboradora do Núcleo de Apoio à Vida Manaus, a luta. Uma luta de muitas pessoas que se uniram. E quando eu digo muitas pessoas, eu digo que nós temos hoje, de visualizações, mais de 5.000 seres humanos que entraram nas redes sociais e perguntaram: por favor, me ajude. O que está acontecendo com a minha família? O que está acontecendo com o meu adolescente? E para a gente iniciar, além de psicóloga, além de voluntária, colaboradora,
Também faço parte da organização do Setembro Amarelo, assim como os representantes da Sensa. Muito obrigada, Efitimia. Assim como os representantes da Suzan. Obrigada, Luciana, que estão presentes aqui. Assim como outras pessoas que estão nos apoiando e crescendo no movimento. E percebendo que não podemos falar sobre o Setembro Amarelo apenas no Setembro Amarelo. E é a nossa segunda vinda a essa tribuna. E nós agradecemos muito por isso. Mas, para isso, nós precisamos compreender afinal de contas, o que é esse Setembro Amarelo. Mas, para isso, eu gostaria que os nossos olhos se voltassem para os slides, que eu passarei algo que são os dados epidemiológicos que saíram na campanha do Ministério da Saúde, em 2017, da Secretaria de Vigilância em Saúde. No Brasil, no mundo, gente, 800 mil pessoas tiram a própria vida, cometem a autodestruição, sendo que é o segundo maior caso, em segundo lugar, mundialmente falando, de mortes entre jovens e adolescentes. E para cada adulto que se suicida, nós temos um outro dado preocupante, que temos 20 tentativas para um suicídio, sendo que esses dados também eles podem ser levados em consideração, que eles podem ir além disso. E quando nós falamos no Brasil, nós falamos que anualmente 11 mil pessoas se matam, e que é a quarta maior causa de mortes entre adolescentes e jovens. E nós estamos falando de terceiro lugar para homens e em oitavo lugar para mulheres. Então, nós, além de falarmos sobre a prevenção do suicídio, nós falamos de fatores de riscos, gêneros. E no Amazonas, vamos afunilar essa pesquisa, no Amazonas nós tivemos, de 2017 a 2015, 1.651 casos, sendo que sua grande maioria acaba ratificando um dado internacional, que os homens se matam mais que as mulheres. Porém, as mulheres tentam mais. Esses são os dados de 11 mil, quase 12 mil dados, que nós temos 5,7 mortes a cada 100 mil habitantes. E nós temos os fatores de riscos, inclusive a condição, que eu gostaria de dizer aqui, quando a gente fala em gênero, a gente fala também em fatores de idade. E um dos maiores índices que são provados nacionalmente é dos idosos. Os idosos estão morrendo. Os idosos com mais de 70 anos, eles têm um dos maiores índices no país. Mas também não apenas os idosos, mas nós temos um índice muito preocupante, que são os indígenas, né? Comunidades indígenas, assim como São Gabriel da Cachoeira. Pode passar. Essa incidência no país, que está à mostra nesse quadro, indica da maior para menor concentração de suicídios. Mas eu gostaria de fazer uma pontuação importante, é que o estudo que foi realizado pelo Ministério da Saúde, todos os órgãos competentes, demonstrou que a existência de centros de atenção psicossocial, os CAPs, em todos os estados com altos índices de suicídios, tiveram uma incidência menor através do tempo. E aí, pode passar. E aí, a gente diz
e não é de hoje. Suicídio é uma questão de saúde pública. Suicídio é uma preocupação de todos os cidadãos. Suicídio é falar também da parceria do Ministério da Saúde, que é o CVV, que ele vem para dar apoio para os CAPs, ele vem para dar apoio para as policlínicas, ele vem dar apoio para todos os seres humanos que ligam para o 188, que desde o dia 1º de julho de 2018 se tornou uma ligação nacional. Ganhou essa abrangência. Porém, nós temos várias coisas que vão contra isso. E uma delas é, já que o CVV agora é território nacional, as pessoas ligam, eu gostaria até que, se vocês puderem fazer um teste, ligassem para o 188, e vocês vão perceber que a ligação é inexistente, muitas vezes, pelo congestionamento nas linhas, porque hoje nós fazemos as captações para voluntários, porque está suficiente. Então, nós temos urgência em termos o CVV, nós temos urgência em proporcionar apoio emocional a essas pessoas, e nós temos urgência também, além do CVV, nós temos urgência em ter um CVV comunidade. O CVV Comunidade é o trabalho que é feito e realizado para toda a sociedade, a fim de que haja prevenção do suicídio, não apenas no ponto do posto físico, mas para toda a abrangência, inclusive periférica. Então, nós precisamos, inclusive, além de fazer o atendimento de apoio emocional, que não descarta o trabalho do profissional da saúde, pelo contrário, nós precisamos encorajar e fortalecer e termos agentes multiplicadores para a prevenção do suicídio. Muito obrigada. Nesse momento, ouviremos a senhora Eftimia Raidos, representando a Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Quero saudar o presidente da mesa e todos os demais vereadores que se encontram presentes aqui nesta manhã, para a gente falar um pouquinho sobre o CVV e sobre o suicídio. Estou aqui representando a Secretaria Municipal de Saúde. Atualmente estou na gerência da Rede de Atenção Psicossocial, onde todos os nossos serviços de saúde mental, que são os CAPs, estão dentro da minha gerência. Então, assim, é importante esse debate para que a gente consiga cada vez mais levar a conscientização de todos de que falar ainda é a melhor solução sobre suicídio, e falar abertamente, né, derrubar alguns mitos que ainda se escondem por trás do suicídio, e falar um pouquinho também da importância de termos mais serviços para estar atendendo todas as pessoas que precisam. Hoje, nos nossos CAPs, nós temos, infelizmente, ainda é um número insuficiente para atender toda a população de Manaus, inclusive interior, a gente recebe também. Mas nós temos hoje 3 CAPs da rede municipal, que atendemos crianças, adolescentes, adultos e pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Nos nossos 3 serviços, todos os dias chegam inúmeros casos de pessoas que tentaram suicídio ou que têm algum tipo de ideação suicida, inclusive aqueles adolescentes que estão sofrendo de autoagressão. No nosso CAPZI, a gente está aqui com a diretora hoje, na verdade, todas as 3 diretoras, que Elivandra, Luciana, Socorro, obrigada pela presença, elas estão aqui.
Elas recebem todos os dias. E hoje, no CAPSI, que atende crianças e adolescentes, o número é assustador. Todos os dias chegam inúmeros casos. E, muitas das vezes, os profissionais eles ficam se perguntando de que forma mais que a gente pode ajudar. Porque motivos são diversos, cada um tem o seu, né? E a gente precisa implantar mais serviços, sim. A gente precisa estar capacitando mais esses profissionais para prestar um serviço de qualidade. E hoje, na Prefeitura de Manaus, dentro da Secretaria de Saúde, a gente já tem profissionais qualificados para estar fazendo esse tipo de atendimento, mas a gente precisa divulgar também mais os nossos serviços. Tem pessoas que nem conhecem, não sabem o que é um CAPS, né? Eu acredito que, não sei se todos os vereadores aqui presentes hoje sabem o que é um CAPS. Estou observando também que nem todos estão, de alguma forma, prestando atenção no que está sendo falado aqui. Eu acho que a gente já teve falas bastante importantes aqui, tanto da Luziane quanto do Bessa, do vereador Bessa. E, assim como nessa casa, que nem todos estão observando o que está sendo falado, a população também, né? Muita gente não sabe, não se conscientiza da importância de se falar e da importância de se implantar mais serviços que possam atender pessoas que estão com algum tipo de ideação suicida e aqueles adolescentes que hoje é um número gigante que estão se autoagredindo. Se vocês chegarem hoje no CAPSI, todos os dias, vocês vão ver adolescente com o braço todo cortado, né? Isso, para a gente, que estamos já na saúde mental há alguns anos, é chocante, imagino para vocês. Então, assim, todos os dias chegam famílias desesperadas, adolescentes desesperados, buscando ajuda, né, e gritando por socorro. Então, assim, a importância de trabalhar e de se falar sobre esse tema é grande, né? Eu agradeço, inclusive, a Luziane, que não tem medido esforços para que todo mundo conheça um pouco mais, né, sobre os serviços, fale mais sobre suicídio. E agradeço também os voluntários que estão engajados. A gente precisa também propagar um pouco mais isso, que a gente precisa de mais voluntários engajados nessa causa, porque o número, gente, vocês podem acreditar, é assustador. Todos os dias chegam muitos casos, né? E ainda existem aqueles casos que não chegam até os nossos serviços, né? E essas pessoas estão aonde? Estão fazendo o quê? Provavelmente, uma hora eles vão conseguir, né, cometer o suicídio. Então, assim, isso é muito preocupante. Então, a minha fala hoje aqui é para dizer que nós estamos juntos nessa luta, com você, Luziane, com todos que acreditam, né? Gostaria de fazer esse apelo para que todos os vereadores aqui presentes, eles possam estar mais próximos dessas ações, estarem junto com a gente, né, na busca e na luta por implantação de mais serviços, pela valorização da saúde mental. Não há como a gente fazer nada e nem ser nada se nós não tivermos saúde mental. Infelizmente, isso ainda não é tão valorizado. Eu agradeço o convite. Quero dizer que os nossos CAPs estão de portas abertas para receber quem precise, né? As pessoas também não precisam só procurar os CAPs, podem procurar a rede básica de saúde, as nossas policlínicas. A gente está aqui também com a coordenadora do Estado, Luciana, que faz um serviço também muito bom no Estado, dentro da saúde mental. Eles têm serviço também que possa estar atendendo essas pessoas necessitadas. E estamos de portas abertas para todos. Obrigada. Nesse momento, vamos passar as intervenções de falas aos nobres vereadores e vereadoras que se inscreveram e querem fazer uso da palavra nesta tribuna popular. Vamos começar ali pelo nosso decano desta casa, Sua Excelência, vereador Plínio Valério. Presidente, eu pedi até para falar primeiro, já havia conversado com o Bessa da importância que é esse trabalho. Eu queria dizer, em nome de todos, a Luziane, por algum motivo, nós políticos, a gente centra a nossa atenção em determinados assuntos, determinados objetivos, e acaba se acomodando. Todas as vezes que vem alguma associação aqui, eu aprendo, é como para mim se fosse um puxão de orelha. Veio uma aqui, uma chamada Como Vai Você?
que é trabalhar na prevenção de suicídios. A partir daquele dia, eu me esforcei, com a ajuda dos meus companheiros, nós colocamos na grade transversal do ensino público municipal o tema suicídio. Já foi aprovado, já está na lei. Eu gostaria que as senhoras pudessem cobrar junto comigo da Secretaria de Educação Municipal que passe efetivamente a falar sobre o suicídio nas escolas. Foi uma forma, companheira, que eu encontrei de poder colaborar. Eu acho que a gente tem que falar sobre o suicídio, desde pequeno mesmo, com as crianças. A minha colaboração é pequena, eu sei que é pequena, mas é o que o vereador pode fazer, é isso. E oferecer a vocês ajuda nesses centros, porque realmente nós desconhecemos, imagina a população. E a gente sabe a importância de uma palavra, de um carinho, a gente sabe que só o cuidado e o carinho é que restabelece a dignidade de alguém. Porque quem está pensando em suicídio perdeu a dignidade. Então, é carinho mesmo, é cuidado, o que vocês têm. Então, a forma que eu encontrei de poder colaborar foi colocar na grade transversal do ensino público municipal de Manaus o tema suicídio. Me ajudem a cobrar para que seja implantado. No mais, eu fico sempre assim, quando vem, me coloco à disposição. Coloco à disposição. Quando eu encontro pessoas que estão fazendo o que eu gostaria de fazer, eu já não faço mais. Porque são 1000 temas para a gente. São 1000 ações que a gente tem que sair correndo. Então, é uma forma que eu tenho de pagar a minha conta com o homem lá em cima. É ajudar quem está ajudando as pessoas. Eu me coloco inteiramente à disposição de vocês. E, não lamente, parlamento é assim mesmo. Parlamento a gente escolhe um assunto, né? Nem sempre a gente se liga nos assuntos. Parlamento é isso que você está vendo, é assim mesmo, tá bom? Não ligue não, tem sempre alguém ouvindo, tem sempre alguém ligado nisso. Eu sou um deles, o Bessa sabe que eu gosto de ser companheiro nisso. O Lar das Marias, quando esteve aqui, a gente conseguiu... normalmente eu pergunto, o que vocês querem da gente? Elas disseram que seria um carro, não é o caso de vocês. A gente conseguiu, na emenda parlamentar, para o Lar das Marias, que hoje tem um carro. Eu não sei como vai você participa dela, não, né? Participa. Pois é, a partir dali a gente fez o possível e hoje o ensino público municipal está discutindo o tema suicídio. Estou aqui inteiramente à disposição de vocês. Eu vejo em vocês, o trabalho de vocês, parte daquilo que eu deveria estar fazendo e não estou. Por isso, contem comigo. Próximo vereador inscrito para fazer uso da palavra nesta tribuna popular, Sua Excelência, o vereador João Luiz. Parabéns, vereador Bessa, pelo tema. E nós queremos parabenizar a doutora que está aí, os representantes da secretaria também. E estávamos muito atentos ao debate. Tanto que eu tirei até foto aqui, porque é um tema muito interessante. E sempre quando tem esses temas aqui, nós, vereadores, prestamos muita atenção. Muita atenção para levar, como o vereador Plínio falou, a benfeitoria, porque isso é um tema muito importante sobre o suicídio, e nós que acompanhamos muito esse problema, nós que temos aí um projeto voltado para as crianças, para a juventude, para os idosos também, que tem atingido os idosos também, o suicídio, e falado de forma clara e evidente, porque muitos os jovens, adolescentes, crianças, idosos têm passado por esses problemas e esses pensamentos de suicídio devido aos maus tratos, devido aos problemas que passa na família, os abusos, né, que passa dentro da sua própria casa e não tem com quem ele conversar, não tem com quem ele dialogar, não tem com quem ele possa confiar e falar o que está passando. Então, esses pensamentos a cada dia vão se fortalecendo, levando ele a esses índices que a senhora mostrou aí, que é índice que nós precisamos urgentemente ter uma união fortíssima para reduzir esses índices, né? E isso temos feito com esse projeto. Eu vou até convidar a senhora para também visitar, que teremos voluntários também, vereador Bessa, para colocar à disposição para o auxílio, né? Porque muitas das vezes a juventude não tem com quem contar, não tem com quem confiar, e às vezes vai falar com pessoa que está pior do que ele, não tem condições de orientar, está pior do que ele, é aquele barco furado. Então é um tema muito importante, tem um nosso apoio,
ter o nosso apoio. Sabemos que a Prefeitura de Manaus, o vereador Bessa, também tem feito a sua parte, porque se cada um fizer a sua parte, então temos a certeza que o resultado vai ser muito mais positivo e outros meses de setembro dos próximos anos não vão ter o índice crescendo, vamos ter o índice diminuindo, caindo, né? E é como a senhora mesmo colocou, doutora, que esse tema não é só mês de setembro, tem que ser novembro, tem que ser de janeiro a dezembro, tem que ser o ano inteiro, porque dia após dia, eu estava lendo ontem que a cada 45 minutos uma pessoa suicida no mundo. 45 segundos, estava lendo ontem, 45 segundos uma pessoa está tirando sua própria vida. Isso é muito grave. E esse tema precisa ser divulgado com muita força. E as igrejas podem contribuir com isso, os templos religiosos, seja ele evangélico, católico, os templos podem contribuir muito com isso, e outras associações também. Todo mundo enganjado num só projeto é muito importante para que esses índices venham se diminuindo ano após ano. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Sua Excelência, o vereador Joelso Silva, líder do prefeito nesta casa. Senhor presidente, vereador Bessa, senhoras que compõem a mesa, realmente a gente fica preocupado com os dados que foram apresentados aí, dos problemas a serem enfrentados. Nós sabemos que as doenças psicossomáticas, acho que são assim que posso falar tecnicamente, que não é um assunto que eu domino bem, mas elas têm uma grande influência hoje e com dados que nos deixam estarrecidos, principalmente no que diz respeito aos jovens e adolescentes. Eu geralmente participo muito desses debates e o vereador Bessa sabe disso, quando se trata da questão das mulheres. Eu faço parte da comissão das mulheres aqui porque sou casado e sou pai de 3 meninas e tenho 2 que são adolescentes ainda. E a gente sabe que, como muito bem frisou o vereador Bessa e destacou, esses problemas eles não olham a questão social, intelectual. Nós geralmente temos amigos e conhecemos pessoas que muitas vezes transmitem para a gente que estão passando por esse problema, de famílias que a gente olha que aparentam estar estruturadas, mas que têm dentro da sua família adolescentes com problemas sérios, né, sérios no que diz respeito a essas questões de depressão, enfim, e uma série de outros problemas. E é importante esclarecer para a gente, é importante porque eu acho que o diálogo, o esclarecimento, eles nos fazem ter uma outra visão sobre isso, a informação nos fazem ter um outro olhar sobre isso e realmente nos chamar para dentro desse debate, porque todos nós estamos envolvidos. Então é importante o poder público, as famílias e as organizações civis estarem engajadas nessa situação. Eu quero destacar que tem muitas pessoas voluntárias, conheço alguns que são voluntários, o vereador João Luiz falou muito bem, pertence também a uma instituição religiosa, cristã, que é a Assembleia de Deus, ele é da Universal, e nós temos muitos voluntários, pessoas que trabalham com isso. No meu gabinete mesmo tem pessoas que não trabalham dentro do meu gabinete, são psicólogas, mas que ajudam nos eventos sociais que nós fazemos também nesse sentido. E é uma luta que nós temos que enfrentar. O poder público precisa ter uma atenção maior sobre isso. É evidente que a Prefeitura tem feito seu esforço, e eu quero aqui parabenizar a todos que desenvolvem esse trabalho nos CAPs. É um trabalho muito bonito, de muito esforço, mesmo tendo uma estrutura que precisa ser melhorada. Precisamos ter o governo do Estado, que tem vereador Chico, condições maiores financeiras para fazer investimento, o próprio governo federal, que muitas vezes o que acontece é que, quando se faz uma parceria com o governo federal, é para a construção dos CAPs, construção das creches, mas quando se fala do custeio para fazer investimento em pessoas, em profissionais, o governo federal não quer entrar nessa partilha. Aí fica muito difícil para a Prefeitura bancar tudo isso. Mas vocês fazem um trabalho brilhante, muito bonito. Eu quero parabenizar a todos vocês, a gerente dos CAPs, a todas que dirigem os CAPs. Eu sei da luta que vocês enfrentam. Como eu falei, a gente acompanha algumas pessoas que passam por essas dificuldades, com jovens, com adolescentes, com pessoas que já tentaram suicídio.
E o que a gente tem visto e nos preocupa é o crescimento a cada ano alarmante. Então, nós estamos perdendo essa luta. Precisamos nos unirmos, né, nos engajarmos realmente, todos, para que possamos vencer. E parabenizo a vocês, a doutora que fez uma explanação muito boa, eu estive aqui prestando atenção, e por isso fiquei preocupado com isso. Eu tenho aqui alguns dados em mãos também, né, sobre essa questão. Podem contar conosco, no sentido de podermos ainda contribuir naquilo que for possível. Queremos também fazer parte, como disse, geralmente essas lutas aqui, alguns vereadores aqui, eles encampam mesmo, no meu caso, é uma questão de obrigação mesmo. Mulheres, porque sou pai de 3 meninas, e com essa questão de jovens e adolescentes, tenho procurado me dedicar ao máximo também para poder contribuir. Parabenizo a vocês, mais uma vez, e vamos à luta, que Deus possa nos abençoar, para que a gente possa reverter esse quadro futuramente. Obrigado. Próxima vereadora a fazer uso da palavra, Sua Excelência vereadora professora Jaqueline. Bom dia a todos. Inicialmente eu quero parabenizar o Bessa pela temática tão rica que nós temos aqui hoje, nesse momento. É uma discussão muito proveitosa, porque é um problema que assola toda a sociedade, não só o Amazonas, mas o Brasil todo. Aliás, o mundo todo passa por isso, né? Isso é um tema que a gente precisa discutir muito ainda. Agora que está mais em evidência, é bom que essas campanhas dêem publicidade à causa, dá visibilidade e ver que é um problema real. Quero parabenizar a doutora Luziane, a Fitimia, minha amiga, que falou tão bem, com muita propriedade, da questão da temática. E precisamos aumentar, realmente ampliar a rede de apoio. Os CAPs, eles precisam ser, né, mais estruturados, mas já temos o início, já iniciamos um trabalho que já vem ajudando muitas famílias na busca de uma alternativa, né, de uma saída para esse problema. E hoje a gente vive num mundo globalizado, aquele mundo o mundo tecnológico também, que esses jovens hoje se sentem cada vez mais solitários, com tanta riqueza de informação, mas com muita solidão, né? A gente observa que a família também, ela às vezes não se percebe que essa criança está precisando de ajuda, porque ele está no computador, acha que o computador resolve tudo. Não, ele gosta de computador, e às vezes a gente deixa os filhos passarem mais tempo no computador, nas internets, nas redes sociais, do que conversando, do que tendo um diálogo, que é muito importante. E às vezes não se dá nem conta que aquilo é uma fuga, é uma depressão, é um processo de se mesmar, né? Ele está ali procurando ajuda, às vezes na rede social, que não é o caminho certo, né? E a família está próxima e não se dá conta. E a gente precisa realmente trabalhar esse jovem, porque o problema do jovem é a falta de emprego, uma escola que ele se sinta pertencente também, é sentimento de pertencimento àquela escola, uma escola também que não agrada esse jovem, uma escola que ainda está um pouco atrasada nas necessidades. E a gente coloca tudo em cima também da educação, né? A educação vai resolver. Não, a gente tem que dividir essa responsabilidade. A gente, como escola, pensa, vai para a escola que a escola resolve. A escola é um apêndice de conteúdos. Ali ela vai trabalhar as questões do conteúdo, comportamento e desvio de comportamento e distúrbio de comportamento. A família tem que estar atenta, né? Já a questão de saúde pública também. Então, a gente precisa ir mais além. É um momento de reflexão, né? Ninguém pode achar aqui culpados, mas podemos achar soluções para que a gente possa diminuir, porque é alarmante o número de jovens com tendências suicidas, né? Adultos também, porque tem gente que entra em crise financeira, comete suicídio, é um ato de desespero, mas mais se evidencia no nosso jovem que não sabe nem por que comete o suicídio. É uma ansiedade tão grande que ele não sabe o que está fazendo, né? O adulto, quando suicida porque teve uma crise financeira, porque teve um problema conjugal, ele tem aquele norte, ele tem uma causa. O jovem, às vezes, ele não sabe qual é a causa da depressão dele. E isso aí leva a gente a pensar que precisamos fazer um aparato maior dentro das escolas com relação ao atendimento psicossocial, né? Não é só atendimento psicológico, mas psicossocial também, porque vem tudo no contexto familiar também. Então, eu quero parabenizar pela temática, a Fitimia, a doutora Luziane, o Bessa, que a gente fica feliz em esta casa poder receber uma temática que dê visibilidade a uma causa tão importante como hoje é o suicídio na sociedade como um todo. Obrigada. Próximo vereador inscrito, Sua Excelência vereador Elias Emanuel. Senhor presidente, eu queria cumprimentar o vereador Bessa pela temática,
cumprimentar a mesa, cumprimentar a Eftimia. Eu sei muito bem do trabalho que ela realiza na Secretaria Municipal de Saúde. Essa temática do suicídio, até bem pouco tempo atrás, ela não era vista como uma questão pública. Até mesmo as suas estatísticas, vereador Bessa, não levavam com tanta seriedade. Hoje a gente percebe que é um tema extremamente grave, que tem que ser encarado com a dureza que ele merece para todos nós. E como eu ouvi aqui as pessoas que falaram, os vereadores que já me antecederam, é um tema que tem que envolver a todos os segmentos da sociedade. O poder público tem que ser protagonista na questão, mas também a gente não pode deixar para trás as igrejas, as ONGs, todo mundo, porque uma estatística como essa, que no Brasil há um suicídio a cada 45 minutos, então a gente fica, uma tentativa de suicídio, a gente tem aí no mundo todo 1 milhão de suicidas, não é verdade? Eu fui secretário da assistência social, eu sei o que é isso, eu sei o que é você encontrar um abrigo, um acolhimento para crianças e adolescentes, e você encontrar crianças e adolescentes se automutilando, buscando o fim da própria vida por causa de desajustes familiares, por causa do rompimento de vínculo com o pai, com a mãe, por causa, naturalmente, não é naturalmente. Aquele diagnóstico é natural diante da pessoa que teve seus direitos completamente violados. A verdade é essa. E em muitos casos a gente realmente se sente, às vezes, até impotente, diante de tanto desajuste que há. O poder público não pode, de modo algum, deixar de levar a sério. Quando o vereador Bessa traz essa discussão para dentro da Câmara, é um passo concreto no sentido da gente discutir. Por exemplo, a realidade que a gente já viu e que assusta lá no município de São Gabriel da Cachoeira, o grande índice de suicídios que há na comunidade indígena. Como jornalista já fiz entrevistas a respeito desse assunto, e é um impacto do que era a vida lá no seu habitat, enquanto aldeia, enquanto etnia, enquanto povo indígena, e a chegada do desafio que é viver na sociedade urbana. Para o jovem hoje, o que a gente tem, o fechamento de oportunidades. Eu tive acesso a um estudo do UNICEF que diz que se a gente não fizer nada no Brasil, até 2021, nós vamos perder 41 mil jovens nas idades entre 12 e 18 anos sendo assassinados, e muitos deles também para o suicídio, por falta de oportunidade. A gente vive hoje numa sociedade que pouco oferece de política pública para a nossa juventude. E trazer esse alerta do suicídio para a Câmara é, com certeza, tocar nessa ferida de maneira incisiva para que a gente tenha uma tomada de posição. Parabéns, queria cumprimentar aqui a Elivandra Câmara, que está aqui com a gente, e que é a coordenadora do CAPS, lá da Zona Leste, conhece muito bem, é uma jovem que eu conheço a trajetória dela desde o início e sei do comprometimento que tem com essa causa também. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, Sua Excelência, vereador Dr. Daniel Vasconcelos. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o nosso presidente, Wallace Oliveira, e, lógico, o nosso vereador Bessa, pelo excelente tema. Parabéns, Bessa, por ter trazido essa temática para essa casa hoje. E realmente é um tema muito importante. Cumprimentar também a nossa amiga Eftimia, né, que está lá na Sensa, trabalhamos no mesmo departamento, juntos. E é uma pessoa realmente muito responsável, lutadora mesmo, guerreira, e está aí coordenando aí a gerência da rede de atenção psicossocial. Parabéns pelo trabalho, doutora. Você faz a diferença. E cumprimentar a dona Luziane, né, a doutora Luziane, por estar em frente aí da CVV, e dizer para a senhora que o meu sogro e a minha sogra em Santarém são voluntários da CVV. Eles prestam esse serviço solidário, um serviço realmente que está salvando muitas vidas, né? Em Santarém já tem o serviço, já estão lá 24 horas por dia, trabalhando na prevenção do suicídio.
E para a gente fica, é até uma pena não ter em Manaus. A gente fica até preocupado com isso, porque Manaus é uma cidade que já tem mais de 2 milhões de habitantes, uma cidade que é quase 5 vezes maior que Santarém. A gente não tem um serviço essencial para salvar vidas na nossa população. E o suicídio, realmente, a gente estava percebendo e lendo algumas reportagens, inclusive essa semana, sobre suicídio, e dizia que hoje mais pessoas cometem suicídio do que morrem pelo crime organizado. Olha só, olha essa diferença. O crime organizado mata menos pessoas do que o suicídio. Ou seja, os nossos jovens estão aí morrendo, pessoas da família, pessoas... ano passado teve 2 filhos de funcionários da secretaria, só que eu conheço, que cometeram suicídio, e olha que trabalho com saúde. Então, é um tema extremamente relevante, a gente tem que colocar a família tem que estar realmente responsável por isso. Eu sempre falo que a família é a base da sociedade, e a família tem que estar consciente disso. Então, como falou muito bem aqui, acho que todos os vereadores falaram muito bem, e a gente tem que agregar todos os valores, colocar todos os setores da sociedade, associações, as igrejas, as instituições, para poder fazer um trabalho permanente. Eu gostaria de falar para vocês que a gente protocolou nesta casa, mês passado, um projeto de lei justamente para uma campanha permanente no combate à depressão infantil e na adolescência, nas escolas e na rede aqui de Manaus, né? E também estamos protocolando nesta casa, provavelmente na próxima semana, um projeto de combate ao suicídio, porque nós trabalhamos com saúde, nós conhecemos essa realidade. Gostaria de parabenizar também as nossas amigas que estão na Sensa, que é a diretora dos CAPs, que estão aqui presentes, que fazem esse trabalho todos os dias, os funcionários, né? Todo mundo que veio aqui participar desse momento especial, desse debate rico, e as pessoas que estão no combate ao suicídio de forma latente, mas que estão nas UBSs, que são a porta de entrada, né, do SUS, que todo dia deve salvar vidas por uma conversa, pela dedicação, pela forma de atender o paciente. Às vezes o usuário chega na unidade e chega cheio de problemas, pensando em cometer o suicídio. Quando ele é bem atendido, ele muda, a gente acaba salvando aquela vida. Então, parabenizar a todos vocês pelo trabalho, e que vocês podem contar com o vereador Dr. Daniel para se juntar nessa luta, que essa luta não é só nossa, é de toda a sociedade. Nós temos que todo mundo ganha. Se a gente conseguir se unir, cada um ajudar de alguma forma, se cada um puder colocar um tijolinho lá nessa construção, eu tenho certeza que nós podemos juntos combater esse mal que assola a nossa sociedade. É um mal que está aí presente, que infelizmente a gente está vendo crianças hoje morrerem por suicídio. Não é só mais o adulto, né? Então, hoje em dia está aumentando muito, é uma coisa que a gente tem que se preocupar, e que nós temos que ter, inclusive, mais debates como esse, para a gente poder enriquecer o nosso conhecimento e divulgar isso para toda a sociedade. Parabéns a todos, e o nosso muito obrigado. Próximo vereador inscrito, Sua Excelência, vereador Raulzinho, líder do Democrata nessa casa. Bom dia a todos. Parabenizar o vereador Bessa, né, por essa iniciativa, Bessa. Eu posso falar com muita propriedade deste tema, porque eu tentei o suicídio, né, quando jovem. Né, justamente foi pela essa questão de separação de pai, de mãe. E isso, posso dizer com toda a propriedade, que isso são dos maiores fatores a se chegar à depressão. Aí a depressão, todo mundo sabe que para chegar ao suicídio, primeiramente 90% das pessoas primeiro têm a depressão, né? Problemas familiares. Esses problemas familiares às vezes colocam os jovens a ir para o mundo das drogas, ser cooptados pelo tráfico. Na questão mais adulta, é claro que é a questão financeira, é a questão familiar, mas na questão, né, dos jovens e adolescentes, geralmente parte de separações de pais, de mães, que um vai para um lado, outro vai para o outro, e a cabeça do jovem,
não sabe para onde partir. Já parte em definição. Fico com meu pai ou fico com a minha mãe? Aí gera o desconforto que às vezes vai ficar com a mãe já tem outro marido, às vezes o outro marido não aceita, aí a criança já tenta voltar novamente para a casa do pai, e às vezes a nova esposa do pai não aceita aquela criança, e aquela criança chega até muito cedo e morar na casa dos outros, porque não se sente bem mais na casa nem do pai e nem da mãe. Aí começa a morar na casa dos tios, das tias, e consequentemente já começa a morar na casa dos outros, e isso já deixando de estudar, já prejudicando a sua vida por inteiro e chegando ao ponto da depressão, né? E a depressão, ela tem um entendimento que a gente tem que coibir e lutar muito cedo, muito cedo, para evitar que chegue a essa questão da depressão. Porque se a gente conseguir, né, que esse jovem, ele não se torne, não pegue essa doença, que é uma doença que tem pessoas que, eu escuto muito na rua, essa doença é de rico, isso é frescura, negócio de depressão. Só quem sabe na vida o que é uma depressão é quem já pegou uma depressão. E não é dos ricos, é das pessoas, a depressão é das pessoas menos favorecidas, é das pessoas que buscam oportunidade e não conseguem, é das pessoas que têm problemas familiares dentro das suas casas, dentro das suas famílias, e que chega ao momento que ele prefere retirar a sua vida de que dar trabalho para os outros. Geralmente é isso. Ele entende que ele não tem mais sentido de viver, e por isso ele chega até o suicídio, né? Tudo vem da depressão, tudo vem da depressão. Eu posso falar com questão de causa, porque a minha vida foi assim. A minha vida foi assim, e eu cheguei ao ponto de tentar tirar a minha vida, depois de uma depressão e depois de ter passado por todos esses patamares da vida, né? E hoje estou muito orgulhoso de não ter conseguido fazer isso, embora ter tentado, e estar aqui como vereador da minha cidade, debatendo um tema de extrema importância, e também podendo dar esse testemunho e dizer a todos os jovens da minha cidade, aos jovens do Brasil, que embora você ache que tudo acabou para você, tenha certeza que não acabou. Você dê valor à sua vida e acredite nos seus sonhos, porque com certeza, se você acreditar com fé, força e foco e colocar Deus na frente, a depressão vai embora. Buscar primeiro a Deus para curar a depressão. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você que está aí agora, pensando em cometer o suicídio, escute o que eu estou lhe falando, tenha fé em Deus, fé, força e foco, que você vai ultrapassar. Não ligue para o passado, porque deixa o passado para trás. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Sua Excelência, vereador Everton Vanderlei. Meu cordial bom dia a todos. Quero parabenizar o nobre vereador Bessa pela iniciativa, um tema que é oportuno, até pelos altos índices, né, de suicídio no mundo, no Brasil, no nosso estado, nossa capital. Parabenizo também as palestrantes que aqui estão para expor, né, que expuseram sobre o assunto. Pois bem, eu como médico também, além de parlamentar, que a gente atua junto às unidades básicas de saúde, sabemos muito bem da importância de nós, profissionais, na ponta e na tentativa sempre de poder trabalhar junto à prevenção do suicídio. Eu como médico sei muito bem que, às vezes, não é somente uma simples receita, né? Você receitar, atende o paciente, mas a gente observa que, na maioria das vezes, com certeza, é o carinho, a atenção que você dá àquele paciente. Ainda mais quando você já tem um bom tempo na comunidade, já conhece a história de cada um, sabe que o maior problema não é a doença em si, né? Quando eu digo seja ela orgânica, seja ela psicológica, mas sim você poder trabalhar em cima do mental dessa pessoa, você trabalhar em cima da atenção. Eu tenho certeza que hoje, se um profissional trabalhar em média de 15 a 20 minutos com aquele paciente,
e já terá bons ganhos na prevenção do processo depressivo, do processo em alguma tentativa de suicídio. Eu vejo também com muita propriedade que, lamentavelmente, nós profissionais, às vezes nós não temos, por falta de investimento dos gestores, nós não temos ferramentas adequadas, né, seja estrutural, seja ela dentro da unidade, esses profissionais, às vezes, nós ficamos à mercê por falta de estrutura e poder dar atenção melhor para esses pacientes. Mas fica aqui o meu relato, minha preocupação nesse sentido, da importância, né, que apesar das faltas de ferramentas, aproveitem seja aqui o momento também, para tentar sensibilizar os gestores para que possam dar melhores condições de trabalho a todos nós profissionais. Vocês do CAPS, tenho certeza que fazem um trabalho belíssimo, mas às vezes falta uma maior atenção por parte de quem realmente é responsável em nos atender, que são os gestores. Então, parabenizo a todos aqui pelo tema, aqui pela abordagem do tema, vereador Bessa, mesmo porque o tema é muito relevante e sabemos que na importância de cada um de nós. Na verdade, também, eu vejo a sociedade, infelizmente, muito egoísta, né? Hoje as pessoas pensam muito em si e, às vezes, na sua maioria das vezes, não detêm um único minuto, um instante qualquer, né, um momento da sua vida, para se dedicar a dar uma atenção a uma pessoa. Como eu digo, cabe a nós chamarmos pela atenção da sociedade, fazer esse chamado, não só dos profissionais, mas em toda a sociedade, para que possamos realmente não verbalizar somente, mas colocar em prática a nossa preocupação com o próximo, com os seres humanos que estão ao nosso lado. Parabéns a todos pela tribuna popular, que é muito oportuna neste momento. Tenho dito. Obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Sua Excelência, o vereador professor Samuel. Meu cordial bom dia. Quero aqui saudar e parabenizar o jovem e nobre vereador Bessa e dizer que é um tema muito relevante, pois é um problema grave na nossa sociedade, porque muitas das vezes o diagnóstico, ou você tomar conhecimento e saber que uma pessoa está em depressão ou que está prestes a cometer um suicídio, ele é muito difícil e não é... necessitamos e sabemos que a forma melhor é você ter uma família equilibrada. A família equilibrada, ela, com certeza, é mais difícil existir o cidadão ou a pessoa que possa levar ao suicídio. Muitas vezes se diz, não é um problema de pessoas que têm um recurso maior, melhor, ou as pessoas mais carentes. Nós sabemos que não se coloca aí, mas ter uma condição boa, né, não quer dizer que você está livre de problemas pessoais e familiares. Eu tenho uns dados aqui que são alarmantes, quando eu vejo aqui que a cada ano 800 mil pessoas se suicidam no mundo. Elas vão se suicidar. 800 mil, né, no mundo. E no nosso país, de 2011 a 2016, nós tivemos mais de 62 mil pessoas que se suicidaram. E isto, dentro de um pouco de experiência que tenho, com adolescentes, com criança, em escolas e em comunidade, sai muito das famílias, né, que se encontram em vulnerabilidade. Às vezes é a droga, é a dificuldade financeira da alimentação, é a harmonia na família entre os pais, problemas. Essas questões, nós sabemos que elas sinalizam, mas elas não dizem de forma verdadeira que aquela pessoa está propício a cometer um suicídio. Como disse o nobre vereador Raulzinho,
A depressão, graças a Deus, eu acredito, que eu não sei o grau, eu não tive, mas tive muitas pessoas próximas que já tiveram, e é uma coisa que não dá muito diagnóstico, mas é uma coisa que você não sabe o que é capaz de acontecer, o que poderá acontecer. E pensando nisso, para mim fechar minha fala, nobre presidente, eu quero aqui, antes de fechar, parabenizar não só o nobre vereador, mas as palestrantes, o presidente e os vereadores que se encontram aqui acompanhando, discutindo, ouvindo, falando, dando sua sugestão, sua opinião. E o que eu poderia fazer, como aqui eu tive o privilégio de ter uma lei aprovada, né? Lei Municipal número 2173, na quarta semana de maio, toda a quarta semana do mês de maio, nós temos aquela semana que é Semana Municipal da Valorização da Vida Humana. Então, isto aqui oportuniza nós, o meu gabinete, e as pessoas escolas, comunidade, de nós fazermos, nesta semana, em escolas, caminhar, conversar e levar a tônica, né? Levar o conhecimento de algumas partes da cidade de Manaus, o conhecimento de que nós estamos preocupados com a vida humana. Então, essa quarta semana do mês de maio é uma lei municipal já aprovada, né, graças ao parlamento aqui, porque todos votaram nesta lei, neste projeto que se tornou lei quando foi sancionada pelo prefeito. E nós temos essa quarta semana de divulgação. Eu ando nas escolas, ando nas comunidades, levamos um material e conversamos através, às vezes dentro da escola, às vezes em lugares de praça, conversando sobre a problemática, né, da valorização da vida, que a vida, ela é única. Se nós nos voltarmos, nós vamos ver que a vida, ela não tem reparo, né? Ela é única, por isso devemos dar tudo por ela e ajudar as pessoas que precisam de apoio a não tirá-las. Tenho dito. Penúltimo vereador inscrito para fazer uso da palavra nessa tribuna popular, Sua Excelência vereador Coronel Gilvando Mota. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistentes, internautas, gostaria de saudá-los. De igual forma, cumprimentar o vereador Bessa, autor da Tribuna Popular, que, se não me engano, é a segunda tribuna que realizamos nesta casa. Cumprimentar a doutora Luziane Vitorino, que é representante do Centro de Valorização da Vida. Cumprimentar a nossa amiga, doutora Efitimia, que é gerente de atenção psicossocial da nossa Secretaria Municipal de Saúde. E dizer que esse tema é absolutamente relevante. Nós estamos falando de vida e o Estado, ele tem como pressuposto, como uma das suas finalidades, justamente tutelar esse maior bem que é a vida. Nós estamos falando de um episódio gravíssimo, que é justamente a morte por suicídio de mais de 10 mil pessoas por ano no Brasil, e que acomete principalmente os homens, e que tem causas hoje identificadas. Portanto, já podemos fazer um trabalho nessa direção. Como parlamentar do município de Manaus, eu gostaria de me colocar à disposição. Eu não sei se ajuda, mas nós temos as nossas emendas impositivas, que podíamos fazer o repasse de recursos nessa direção. Nós sabemos que da tribuna popular que foi realizada por Vossa Excelência, vereador Bessa, se não me engano, resultou na criação do número 188, que é o número para se chamar, para se pedir socorro. Eu não sei se é isso, mas é algo nesse sentido. Então, eu gostaria de dizer que queria colaborar. Penso que não é apenas a gente discutir, falar, dizer, mas, sobretudo, agir em busca de uma solução que seja eficaz. Portanto, essa é a minha fala, e gostaria de desejar à doutora Efitimia, à doutora Luziane Vitorino, sucesso nessa empreitada, com apoio de todos nós aqui, que, como já ouviram,
falaram em prol e que estão aqui sempre postos a colaborar. Tenho dito, muito obrigado e meu bom dia. Último orador inscrito para fazer uso da palavra nesta tribuna popular de extrema importância, nesta manhã de quarta-feira, Sua Excelência, vereador Marco Antônio Chico Preto. Presidente Wallace, meus cumprimentos, em primeiro lugar, ao vereador Bessa, por nos proporcionar tão oportuno debate. Afinal de contas, nós estamos no mês de setembro. E o debate é oportuno porque, claramente, a depressão que tem no suicídio o seu momento mais extremo é um grande desafio dos nossos tempos. Eu, como muitos, fui ignorante nesse assunto. Eu, como muitos, achava que depressão era frescura. E muitos ainda acham que depressão é frescura. Mas você muda os seus conceitos, e que bom o ser humano ter capacidade para mudar seus conceitos, quando ele convive com pessoas às quais nós queremos bem, e as pessoas passam por situações como essa. Os teus conceitos mudam drasticamente. Então, hoje eu não acredito que, Juvandro, que a depressão seja uma frescura. A depressão é um desafio dos nossos tempos, por uma série de fatores. A gente poderia falar aqui durante 30 minutos os fatores possíveis para o acometimento desse transtorno, que é a depressão, onde o suicídio é a face mais extrema de um processo que vem evoluindo e leva a pessoa a essa tragédia. Eu me somo a todas as palavras, as opiniões que foram colocadas antes da minha fala, para que nesse momento, de forma objetiva, a gente possa propor aqui 2 encaminhamentos. O primeiro, eu falava aqui com o vereador Raulzinho, que tenho certeza que não surpreendeu só a mim, mas surpreendeu a todos com o seu testemunho. Corajoso, assumir publicamente que um dia, por algumas razões, tentou o caminho do suicídio. Ainda bem que não conseguiu perpetrar o seu desejo. Está aqui hoje para contar a história, para servir como um parâmetro para tantas outras pessoas de que esse é um processo que você pode vencê-lo. Mas como vencer esse processo? Considerando ainda que a depressão é algo que precisa ainda se conhecer muito, o processo das causas, de todos os efeitos que ela pode levar, seja um processo de conhecimento que a sociedade e a medicina também travam. Primeiro, levar isso ao conhecimento do maior número de pessoas possível. E que esse parlamento, naquilo que lhe compete, senhoras e senhores vereadores, nós possamos, daqui mais alguns meses, daqui mais alguns dias, o orçamento do município de Manaus chegará a esta casa. E o que eu proponho é que nós possamos assumir um compromisso com esse segmento que se faz representar aqui nessa casa nesse momento, que traduzem um sentimento de tantas outras pessoas, que o parlamento assuma um compromisso, Juvandro, de que no orçamento nós possamos fazer os ajustes necessários, quem sabe uma emenda coletiva, para que a Prefeitura de Manaus tenha o comando no orçamento da construção e implementação de pelo menos mais um CAPS no ano que vem. Porque a gente tem que falar, a gente tem que discutir, mas a gente precisa dar encaminhamentos práticos para isso. Nós somos o poder popular, e se a população aqui representada por profissionais de psicologia, assistência social, pessoas que lidam na saúde, estão dizendo, olha, nos ajudem, a gente precisa dar um passo mais executivo. Então, o parlamento tem o poder de assumir esse compromisso, e eu proponho aqui de forma coletiva, seria uma emenda de todos, um ajuste de todos no orçamento, Daniel, para que, pelo menos mais um CAPS na Zona Norte, notadamente a maior zona da cidade de Manaus, e que está desprovida de um CAPS, tem um CAPS para transtornos de alto grau,
né, graus severos de transtorno, que é do Estado. Os outros 3 CAPs, um está no Parque 10, ali dentro do CSU, do Parque 10. Aí você tem o CAPS AD, que, se não me engano, fica ali na Morada do Sol. E aí você tem um CAPS I, que fica no Aquariquara, na frente do João Lúcio. Então, segundo a Narad aqui, que estava me provendo as informações, a gente precisa de pelo menos 14 CAPs, considerando a população hoje da cidade de Manaus. Eu sei que você não prove isso da noite para o dia, mas é preciso a gente dar um passo firme nesse momento e sairmos daqui com um compromisso, que essa casa possa dizer sim a um ajuste no orçamento para pelo menos mais um CAPS a ser construído e implementado a partir do ano que vem. Isso é plenamente possível para a Prefeitura de Manaus nesse momento. O segundo encaminhamento, algo que envolve mais a coletividade. Eu dizia para a Narad que eu faço parte de uma igreja, que é a Nova Igreja Batista, que, a exemplo de outras células vivas da sociedade, como as igrejas, fazem um trabalho de aconselhamento, de acompanhamento dos seus membros. E é muito comum os pastores e auxiliares de pastores que fazem esse tipo de acompanhamento perceberem comportamentos de transtorno nos seus membros, nos membros das suas igrejas. Porque a depressão, ela não é, Joelson, mérito de uma igreja evangélica, católica, mas considerando que as igrejas têm uma forte presença na comunidade, e ali muitos frequentam, que a Secretaria Municipal de Saúde pudesse capacitar, sensibilizar membros dessas igrejas para que, nessa dinâmica de aconselhamentos, os sintomas de alguém que está à beira de uma depressão, à beira de algo mais severo, essas pessoas pudessem ser proativas na comunicação, no encaminhamento para um tratamento clínico, porque um pastor, alguém que faz aconselhamento em igreja, ele não está preparado para um acompanhamento clínico, ele está preparado para um acompanhamento espiritual, de aconselhamento, mas as igrejas reconhecem que o acompanhamento clínico, nesses casos, é fundamental. Agora, as igrejas não estão envolvidas ainda dentro de um olhar mais amplo desse processo. É claro que as igrejas sabem o que é um transtorno, o que é a depressão, mas era muito interessante, sabe, Giovando, poder se criar uma espécie de malha de comunicação, onde a Secretaria Municipal, através da gerência, pudesse envolver igrejas para capacitar membros que voluntariamente fazem aconselhamento para os membros daquela igreja. E que, através desses aconselhamentos, a detecção de um transtorno, de um comportamento que possa significar algo mais sério, aquele membro pudesse encaminhar para um CAPS, para um tratamento, para um acompanhamento clínico, médico, dessa possibilidade de uma depressão, de um transtorno mais severo. Então, eu faço aqui, senhor presidente, senhores vereadores, 2 sugestões. Uma, que a casa poderá adotar, e tenho certeza que a sensibilidade dessa casa vai nos levar a esse ajuste, para que a Prefeitura tenha, Everton, programado e o compromisso em orçamento de mais um CAPS para o ano que vem, e que a Secretaria Municipal de Saúde busque, o vereador Wallace é membro de uma grande igreja na cidade de Manaus, e tenho certeza que abriria as portas. O vereador Joelson é membro de uma grande igreja, eu faço parte de uma igreja batista, e outros tantos aqui que comungam dessa ideia de trazer as igrejas para dentro dessa discussão e preparar os seus membros que produzem aconselhamento, que fazem aconselhamento, para serem agentes proativos dessa causa, né, que parte do campo espiritual, mas também, em determinados momentos, precisa do acompanhamento clínico. Então, dessa maneira, acredito que a gente pode dar um passo mais significativo para um grande desafio que nós enfrentamos. Eu fiquei assustado com os números que foram postos aqui. Nós precisamos debater, mas também agir sobre isso da maneira que humildemente eu coloco aqui, que é um ajuste no orçamento e o envolvimento da sociedade organizada para conhecer e saber como agir diante de sintomas onde o cidadão está passando, quem sabe está à beira de uma depressão e de algo mais severo, que a gente possa agir e encaminhar para quem tem um conhecimento clínico de atuação e de encaminhamento dessa situação, que é o desafio do nosso século, que é a depressão. Então, eu peço, ao final, que Deus abençoe
cada um das senhoras, dos senhores que tratam dessa questão e que nos dê a sabedoria, a capacidade, Gilvando, da gente agir diante daquilo que a gente tem, que o povo nos deu, fazer o ajuste no orçamento, mas também colaborarmos através das nossas organizações, principalmente as igrejas, para que a gente possa enfrentar isso de forma altiva, proativa, dando uma significativa colaboração para o desafio que aqui é nos apresentado no dia de hoje. Se Deus permitir, o povo do Amazonas quiser, o governo do Estado terá uma outra visão para esse olhar, uma visão proativa, uma visão técnica, mais firme, porque a gente olha hoje, foi inclusive palco de debate ontem aqui, a gente olha um governo que ainda não sabe a diferença de um saco de cimento, de uma carrada de asfalto, para um cidadão que está numa fila precisando de um atendimento clínico. As pessoas estão na fila há 1 ano esperando saúde, esperando cirurgia, esperando exames, e, noutra mão, a gente vê aí o governo querendo asfaltar e concretar a consciência dos cidadãos amazonenses nesse exato momento. R$1 bilhão para obras, e falta recurso, ou melhor, falta gerenciamento dos recursos da saúde no Estado, para que o Estado responda melhor a essa questão da saúde pública, notadamente a questão dos CAPs. Muito obrigado, que Deus abençoe, me somo à causa dentro daquilo que eu posso fazer nesse exato momento. Parabéns, Bessa, mais uma vez. Bom, nesse momento encaminharemos para as considerações finais. Passaremos a palavra à doutora Luziane Vitoriano, que hoje é psicóloga do Centro de Valorização da Vida. A nossa palavra é a palavra gratidão, né? De estar aqui nessa casa legislativa e ter escutado 11 vereadores apoiando a causa. Mas nós agradecemos a algumas pessoas que, ao longo desse ano, vêm nos ajudando bastante, e nós temos estreitado alguns outros laços. Muito obrigada, vereador Bessa. A luta é diária, a luta é pela diminuição desse quadro chocante, né, desses números no suicídio. Então, não vamos parar. Nós queremos ajuda, tutoria, ou que vier à cabeça de vocês a respeito da implantação definitiva do posto físico do Centro de Valorização da Vida, que, apesar de ser uma organização filantrópica, ela também é tão responsável no país, através do Ministério da Saúde, de prevenir o suicídio. Agradeço também a presença de Efitimia, de todos os coordenadores de CAPES, da Luciana, da Suzana, por estarem aqui, da psicóloga Narádia, também parceira, de estarem aqui conosco, de mãos dadas, nesse momento, porque nós não vamos parar. O Setembro Amarelo, de alerta e de valorização da vida, apenas começou para a gente, começa a cada dia. Muito obrigada. Nesse instante, ouviremos as considerações finais de Sua Senhoria Eftimia Aidos, representando a Secretaria Municipal de Saúde. Eu também vou usar a palavra da Luziane e dizer que a gente sai daqui muito grata, né? Quero agradecer pela colaboração, a participação e o engajamento de todos os vereadores aqui presentes. Tá? Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Bessa, por essa oportunidade de estarmos aqui discutindo um pouco mais sobre o suicídio e toda a problemática que ele envolve. Dizer que nós estamos na Secretaria à disposição para todos que quiserem conversar um pouco mais com a gente, para conhecer um pouco mais os nossos serviços, para conhecer um pouco mais as nossas necessidades e até para conhecer os nossos CAPs. Tá bom? Então, assim, muito obrigada mais uma vez. Que tenhamos uma manhã produtiva e que possamos falar sobre o suicídio de janeiro a janeiro. Não precisamos falar somente em setembro, né, Luziane? A gente precisa debater sobre esse tema de janeiro a janeiro. Obrigada.
Nós, quando mesa diretora, doutora Luciane, doutora Eftimia, queremos sempre nos colocar à disposição e sermos, dentro deste parlamento, a caixa de ressonância de tudo aquilo que vossas senhorias têm tratado de forma muito importante. Trazer hoje para esta casa um debate desta magnitude, através da propositura de Sua Excelência, vereador Elisandro Bessa, reflete com muita tranquilidade o nível de entendimento que esse parlamento tem por tão relevante tema. Sabemos que é um trabalho árduo, um trabalho que, na plenitude da sua execução, estabelece um sacerdócio. E de sacerdócio, praticamente todos os vereadores aqui hoje entendem disso. Ouvindo todos os pronunciamentos aqui feitos nessa manhã, concretizamos ainda mais a certeza de que estamos estabelecendo um novo tempo, um novo momento, dentro de uma luta que não é mais solitária. Apesar de o parlamento, em muitos momentos, doutora Eftimia, trazer esse aspecto dispersivo, ele traz no seu fundamento pleno o auditivo. Tenho a certeza de que todos escutaram, e os que se solidarizaram e os que se manifestaram em favor desta causa, que é de extrema importância, com certeza serão pessoas que não estarão somente empenhadas, mas comprometidas com essa luta que vocês travam. E aqui, nesse momento, não como presidente desta casa nesta situação, mas como um cidadão de bem ali fora, quero me somar a vocês nessa caminhada. Mais uma vez, sintam-se à vontade. A Câmara Municipal de Manaus está de portas abertas e que, como foi falado aqui, nós falemos disso todos os meses, todos os dias, porque, como diz o nobre vereador Marco Antônio Chico Preto, muitas vezes em seus pronunciamentos, aquilo que excede não atrapalha. E quanto mais falarmos, melhor. Mais informações, mais prevenções. As igrejas estão, sim, todas elas, independente de placas ou denominações, abertas a essa parcerização. Precisamos disso. Temos um povo disposto a fazer esse trabalho, às vezes não tão capacitado quanto vocês. Então, nós precisamos receber de vocês essa capacitação. Mais uma vez, vereador Bessa, parabéns. Vossa Excelência tem sido uma voz altiva na defesa desse tema, e nós aqui, quanto vereadores e vereadoras, estamos solidários e partícipes dessa caminhada. Sejam sempre muito bem-vindos aqui. Tá certo? Senhoras e senhores vereadores, queremos dizer a vossas excelências que nós estaremos encerrando o nosso dia de trabalho hoje, nesta tribuna popular. As comissões estarão funcionando. Segunda, terceira e sétima comissão, quarta também. As comissões estarão funcionando na sua plenitude, nas deliberações daquilo que tem chego até elas. Estaremos encerrando nossas atividades nesse plenário. Então, agradecendo a Deus por esta grande obra e ofício, convidamos as senhoras e senhores vereadores para, no horário regimental de segunda-feira, estar em plenário para o desenvolvimento de nossos trabalhos. Nossa sessão está encerrada. Vereador presidente, encerra os trabalhos no plenário Adriano Jorge, na Câmara Municipal de Manaus. E nós encerramos mais uma transmissão pela Local TV. Continue com a nossa programação. Vereador presidente, encerra os trabalhos no plenário Adriano Jorge, na Câmara Municipal de Manaus.
E nós encerramos mais uma transmissão pela Local TV. Continue com a nossa programação.